Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária dia 31 de agosto de 2022. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata 27/2022, a 25ª sessão ordinária, 25 de agosto de 2022. Aos 25 dias do mês de agosto do ano 2022, com início às 19 horas, realizou-se a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador presidente Divo Malacarne, que contou com a presença dos vereadores Gilmar Minosso, Hilário Cardoso, Juarez Boneto, Márcio Runck, Neivo Borsato, Sérgio Vitali, Solano Rodrigo Fausti e Volney Luiz Anzilheiro. Iniciando a sessão desse dia, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, e não havendo nenhuma manifestação em contrário, passou-se a assinatura da mesma. Nesse momento foi feita a leitura do projeto de lei 1741/2022, súmula. Autoriza o chefe do Executivo a alterar o anexo 2º-B da tabela salarial do GME, do plano de cargos, vencimentos e carreiras dos servidores do município de Nova Prata do Iguaçu, conforme a lei 1485/2018, referente ao cargo de atendente de creche do município de Nova Prata do Iguaçu e da outras providências. Projeto este que recebeu o parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência, através do parecer único do representante vereador Gilmar Minosso. Este parecer foi aprovado por todos. Deixado em plenário o presente projeto de lei, o vereador Márcio Runck utilizou o espaço onde parabenizou o tão esperado reequilíbrio salarial desta classe, que só pode ter iniciativa do prefeito municipal. Então agora foi encaminhando para a Câmara Municipal e com certeza nós, vereadores, sempre estivemos ao lado desses servidores. Então o mesmo se coloca parceiro, pois o projeto feito pelo Executivo venha com as justificativas necessárias para que possamos analisar a matéria e sim conceder esse reequilíbrio. Usou espaço o vereador Neivo Borsato, onde também justificou a necessidade pelo belo trabalho que essas profissionais trazem muito além de suas atribuições. O vereador Juarez Boneto parabenizou as atendentes, pois o trabalho que lá fazem é muito mais do que está na lei, então merecem com certeza esse aumento. O vereador Solano Fausti comentou o quanto é belo o trabalho das creches, feito por essas mães, pois tratam seus filhos, os nossos filhos, com tanto carinho e responsabilidade. Por isso, é justo esta remuneração. O vereador Volney Anzilheiro parabenizou e sempre estará do lado dos servidores que realmente estão desempenhando um trabalho lindo. Então, que o município também reveja a reposição de todos os servidores municipais. O vereador Sérgio Vitali se colocou ao lado das atendentes de creche e, com certeza, esse valor a mais irá apoiar em muito essas profissionais. O vereador Divo Malacarne comentou que, após várias reuniões com essas servidoras, onde teve o entendimento da administração municipal em fazer esse equilíbrio merecido por essa classe, que faz muito mais do que está na sua atribuição, então é justa esta matéria, e o mesmo se coloca a favor, e no mesmo tempo cobra da administração municipal que seja concedido a todos os servidores do município a reposição salarial. Após os comentários dos vereadores, o presidente solicitou a leitura da preposição 12/2022 do vereador Volney Anzilheiro, onde solicita a dispensa de novas análises sobre esta matéria. Preposição aprovada por todos. Dessa forma, o presidente colocou em primeira e única votação o projeto de lei 1741/2022, que foi aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência, foi apresentado o projeto de lei 1742/2022, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação imóvel de propriedade da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu e da outras providências. Projeto que foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras e Serviços Públicos, que considera o parecer favorável por unanimidade de seus membros através do parecer verbal do vereador Volney Anzilheiro. Esse parecer foi aprovado por todos. Na sequência, foi deixado em plenário o projeto de lei, onde não houve nenhum comentário. Assim, o presidente colocou em única votação o projeto de lei 1742/2022, que foi aprovado por todos. Prosseguindo a sessão, foi feita a leitura do projeto de lei 1743/2022, súmula. Altera lei número 1661/2021,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a aquisição e distribuição de uniformes escolares para todos os alunos, professores e servidores da rede municipal de ensino, incluindo escolas e Centro de Educação Infantil e a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e da outras providências. Esta matéria recebeu parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência, com o parecer verbal do representante das comissões, vereador Gilmar Minosso. Parecer aprovado pelo plenário. Também nesta oportunidade, o vereador Gilmar Minosso comentou que este projeto vem a estender aos alunos da PAI o direito aos uniformes escolares. Então é uma matéria que traz o bem a todos esses alunos. Finalizados esses comentários, o senhor presidente colocou em única votação o projeto de lei 1743/2022, que foi aprovado por unanimidade de votos. Nessa sequência, foi feita a apresentação das matérias do Legislativo Municipal, iniciando pelo requerimento número 15/2022, do vereador Volney Luiz Anzelheiro, onde requer ao Executivo Municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal documentações com a relação à obra de galerias pluviais nas ruas do bairro Laticínios e nas ruas próximo ao Lago Municipal. Documentação para que possamos analisar a liberação de recursos pelo governo do Estado, mais especificamente pelo IAT, onde beneficiou essas ruas, e isso está sendo matéria de discussão e desinformação. Então, que seja encaminhado toda essa documentação para que possamos esclarecer essa situação perante a população pratense. O não atendimento ao presente constitui infração político-administrativa, passiva de cassação de mandato, nos termos do artigo 4º, inciso 2º, do Decreto-Lei nº 201/67. Na defesa verbal de seu requerimento, o vereador Volney comentou que esses documentos vêm a trazer a verdade sobre essas obras já liberadas há muito tempo. Então, para que se pare de mentir para o povo, que seja encaminhada à nossa Câmara Municipal toda essa documentação, para que tenhamos a verdade para esclarecer a toda a nossa população. O requerimento foi colocado pelo presidente em votação e aprovado por todos. Na sequência, foi lido o requerimento 16/2022 dos vereadores Divo Malacarne, Márcio Runck, Neivo Borsato, Sérgio Vitali e Volney Luiz Anzelheiro, que requer ao senhor prefeito municipal que traga informações a respeito de declarações do próprio chefe do Executivo Municipal, Sérgio Fausti, em programa na Rádio Jovem Prata, onde denunciou em alto e bom tom que faz, abre aspas, um desafio aos vereadores, fecha aspas, tendo em vista que informa o desaparecimento de mais de 7 milhões de reais à educação na gestão anterior. Fala essa gravíssima, pois informa o desvio de dinheiro público. Somente a administração, por intermédio do gestor municipal, pode instaurar procedimento a fim de apurar tal desvio, informado pelo prefeito municipal, sendo que a Câmara Municipal não detém a documentação contábil referente às informações. Essas da denúncia do senhor prefeito, cabe ao gestor público apurar eventuais fraudes com o dinheiro público. Diante do exposto, requer-se ao gestor municipal a documentação onde se possa obter as informações sobre o desvio reportado, para que após a análise possam ser tomadas medidas necessárias, requerimento este aprovado por unanimidade pelo plenário. Também foi feita a apresentação do requerimento 17/2022, de autoria dos vereadores Divo Malacarne, Márcio Runck, Neivo Borsato, Sérgio Vitali e Volney Luiz Anzelheiro, onde requer ao Executivo Municipal, mais especificamente ao controlador interno do município de Nova Prata do Iguaçu, senhora Cleone Mara Schmitz Paz, que compareça na sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2022, quarta-feira, às 19 horas, a fim de que apresente esclarecimentos sobre possíveis desvios de dinheiro público, relatado pelo senhor prefeito municipal Sérgio Fausti, em programa na Rádio Jovem Prata no dia 22 de agosto de 2022, onde declarou e denunciou o desaparecimento de mais de 7 milhões de reais, recursos da educação municipal na gestão anterior.
Desta forma, requer-se a controladora interna do município, da gestão anterior, que traga esses esclarecimentos, pois trata-se de denúncia séria e é necessário esses esclarecimentos para que possamos apurar eventuais fraudes. Este requerimento de número 17/2022 foi aprovado por todos os vereadores. Seguindo, indicação 54/2022 do vereador Juarez Boneto, que vem solicitar à nossa administração municipal, juntamente com a Secretaria de Saúde, para que veja a possibilidade de reforma e adequação na lavanderia do posto de saúde central do município. As indicações, esta foi aprovada por todos e segue para atendimento da administração municipal. Nesse instante, o senhor presidente comunicou, com a concordância de todos, a mudança da sessão ordinária do dia 1º de setembro de 2022 para o dia 31 de agosto de 2022, pois a equipe técnica estará em treinamento do Tribunal de Contas da cidade de Francisco Beltrão. E nesse momento deixou a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores, e não havendo mais assunto para a pauta do dia, o presidente Divo Malacarne agradeceu a presença de todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis e declarou encerrada a sessão ordinária, dia 25 de agosto de 2022, determinando que será esta ata, que por mim for redigida e após lida e achada conforme fica, assinada por todos os vereadores presentes. Alguma manifestação contra a ata? Passamos à assinatura da mesma.
Solicito a leitura do requerimento número 17/2022. Requerimento 17/2022. Os vereadores do município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, Divo Malacarne, Márcio Runck, Neivo Borsato, Sérgio Vitale, Volney Luiz Anzireiro, que o presente subscreve nos termos do artigo 123, parágrafo 3º, inciso 10º e artigo 229 do Regimento Interno da Casa de Leis, requer ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu que coloque em apreciação do plenário o presente requerimento e, após devidamente aprovado, requer-se ao Executivo Municipal, mais especificamente ao controlador interno do município de Nova Prata do Iguaçu, senhora Cleone Mara Schmitz Paz, que compareça na sessão ordinária dia 31 de agosto de 2022, quarta-feira, às 19 horas, a fim de que apresente esclarecimentos sobre possíveis desvios de dinheiro público relatado pelo senhor prefeito municipal Sérgio Fausti em programa na Rádio Jovem Prata do dia 22/8/2022, onde declarou e denunciou o desaparecimento de mais de 7 milhões de reais dos recursos da educação municipal na gestão anterior. Dessa forma, requer-se a controladora interno do município da gestão anterior que traga esses esclarecimentos, pois trata-se de denúncia séria e é necessária esses esclarecimentos para que possamos apurar eventuais fraudes. Passo a palavra à controladora interna do município, a senhora Cleone Mara Schmitz Paz. Então, boa noite a todos, caros vereadores, aos munícipes aqui presentes, meus colegas de trabalho também. Então, eu fui convocada aqui pelos vereadores para prestar esclarecimentos sobre um possível desvio de recursos da educação no ano de 2020. Eu, na função de controlador interno, já era da gestão passada e continuo na função. A minha função é acompanhar todos os registros se eles estão de acordo com a legalidade. Na execução, tanto na execução da despesa quanto na arrecadação dos recursos. Então, hoje, como o assunto é educação, eu trouxe os dados, que eu tenho registros contabilizados, prestado contas, referente ao ano de 2020 do setor educação. Então, assim, nós tínhamos um orçamento inicial de 2020 de 44 milhões. Eu vou arredondar os valores, que fica mais claro para os vereadores assimilarem, né? O total executado, quer dizer, o total todo gasto com a educação no exercício, foi de 9.696.000, incluindo todos os recursos, tanto vinculados, recebidos de convênios, quanto recursos próprios. Eu vou falar um pouquinho dos recursos vinculados que a gente recebeu nesse exercício. Nós tivemos uma execução de R$ 1 milhão, que foi a título de empréstimos, operação de crédito, que foi destinada à educação, para reformas do Teutônio Vilela, dos CMEIs Ema Arcego, Arthur e Santana Wepers, os 3 CMEIs. Nós tivemos um recurso de um ônibus rural de R$ 214 mil, também nesse exercício. Mais um recurso do PAR, também de mobiliário, de R$ 33 mil. Do PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, nós recebemos 124 mil. Desse recurso foi destinado uma parte para merenda, porque teve um início de ano, teve um período de aula, fevereiro e março, depois iniciou a pandemia, e no final de ano, conforme tinha uma lei que permitia, foi distribuído cestas, onde as famílias dos alunos matriculados nas escolas, todas receberam as cestas. Foi em torno de 1.363 cestas básicas, com acompanhamento da nutricionista, da Secretaria de Educação. Do salário de educação, nós aplicamos 157 mil, que é um recurso vinculado também do FNDE, e também tivemos outros recursos vinculados de royalties, de taxas e outros. Em recursos próprios do município, nas ações de educação, nós tivemos aplicado 8 milhões e 89 mil. Desses 8 milhões, 7.350 com despesa de pessoal, incluindo as despesas do Fundeb e todo o pessoal da educação, professores, zeladores, todos
os servidores vinculados nesse setor. Eu não sei se vocês querem que eu discrimine todos os recursos, ou depois vocês questionam, mas eu trouxe todos detalhados. Pessoal em cargos 7.350, 7.350. Para a PAI, que é uma destinação através de subvenção social, foi destinado 230 mil, que a PAI é uma escola que tem o direito do repasse. Material de consumo, onde entra combustível, produtos de limpeza, material de expediente, manutenção de veículos, R$ 138 mil. A merenda escolar, que foi a parte da contrapartida, a mais do que aquele valor que a gente recebeu do PENAI, 54. Do transporte escolar, 72 mil, porque teve também o transporte de fevereiro e março, do período que teve transporte. Serviços de terceiro, onde entra energia, água, telefone, a manutenção dos veículos, locação de impressoras, seguros, R$ 170 mil. A contrapartida de obras, daquele 1 milhão de reformas dos centros do CEMEIS e do Teotônio Vilela, o município aplicou 34.240. E mais mobiliário também, que foi conjuntos de carteiras e mesas, ar-condicionado, 32 mil. Desse total que a gente prestou contas para o tribunal, ele deduz uma parte, deduz se você tem recursos do ano anterior, eles deduzem, se tem alguma despesa que não entra, eles deduzem. Então, o líquido considerado para limites do Tribunal de Contas foi 7.569.000. Neste exercício foi aplicado 25,98% na educação, que o mínimo é 25%, né? Todos sabem. A gente já prestou contas para o Tribunal de Contas, nós enviamos para a Câmara todos os relatórios desse exercício no ofício 069/2021, de 17 de março, que deve ter arquivado também com toda a prestação de contas. Nas audiências públicas quadrimestrais, também a gente traz todos os valores aqui para apresentação, onde todos os vereadores são convocados, tem uma convocação específica para cada um, toda a população é convocada também através de anúncio, de edital publicado nas redes sociais, então todo mundo pode, todos os munícipes podem estar acompanhando. Elas são realizadas nos meses de maio, setembro e fevereiro. No Conselho do Fundeb, também sou eu mesma que presto contas periodicamente lá. Tem um conselho que acompanha todas as despesas e arrecadação do setor de educação. Essas atas dos conselhos, de todos os conselhos, inclusive essa do Fundeb, elas estão disponíveis lá no portal de transparência, no acesso à informação, num item educação, onde tem a ata 1/2021, de março de 2021, que contém toda essa prestação de contas da educação. É tudo que eu estou repassando aqui, contém nessa ata, que foi acompanhada pelo Conselho e aprovada. Também nós prestamos contas no CIOP, que é um sistema de orçamentos próprios da educação. A gente presta contas bimestral, que é lá para o FNDE, também vai toda a informação de arrecadação, despesas, tudo conforme o que a LDB exige. Então, são encaminhados, também podem estar sendo acompanhados ou consultados lá no site. Só consultar dado CIOP, que vai para um site, vai ter os relatórios do município, as datas de entrega do bimestre. Então, é isso, pessoal, que eu tenho para dizer. Então, com relação, assim, à parte legal, aos registros contábeis, tudo é feito de acordo com o processo de compra. A questão de pessoal, qualquer verba que é paga ao funcionário também tem o seu ato, é parametrizado conforme um plano de contas do Tribunal de Contas, é tudo feito dentro da legalidade. Então, eu estou aqui para disposição de qualquer dúvida. Eu quero, antes de mais, eu quero agradecer a senhora Cleone, né, controladora interna, agradecer pelos esclarecimentos que nos deu. E agora, então, nesse momento, eu quero deixar a palavra para os vereadores que fizeram o requerimento, conforme dispõe o artigo 232 do Regulamento Interno. Então, os vereadores que fizeram o requerimento, se quiser fazer uso das palavras, estão liberados.
Eu até gostaria de iniciar, depois eu passo a palavra para os vereadores que quiserem fazer uso. A gente entendeu, Cleone, assim, que realmente esse recurso foi aplicado. Mas eu não sei se você teve oportunidade, se você conseguiu acompanhar no dia 22 de agosto, quando o prefeito usou um órgão da imprensa, a rádio aqui do município de Nova Prata do Iguaçu, e fez essa denúncia, no meu ponto de vista, uma denúncia muito grave, porque desafiou, dizendo que havia desaparecido, sumido, mais de 7 milhões na questão da educação nos cofres da prefeitura. Então, para mim, eu acho que é uma acusação muito grave e desafiou nós, vereadores da oposição, ele fala muito claro, para nós fiscalizar e fazer aparecer esse dinheiro. Então, o que nós queríamos saber? Esse dinheiro, no teu ponto de vista como controladora, ele realmente sumiu? Procede a denúncia que o prefeito fez no rádio? Ou não sumiu? Foi gasto regularmente dentro das contas da educação? Então, Divo, como eu mencionei, né, toda a despesa ela está legal, está registrada. Na verdade, eu não ouvi o programa de rádio, então não sei afirmar o que ele disse, o que ele quis dizer. O que eu afirmo é que tudo o que eu prestei contas aqui está dentro da legalidade, está registrado, está contabilizado, foi encaminhado para a prestação de contas do tribunal, conselhos, FNDE. Então, eu afirmo que o que eu tenho de registro aqui está correto. Então, eu vou, até nesse momento, como você não ouviu, eu vou pôr um trecho da palavra do prefeito aqui para vocês ouvirem. Da pandemia, onde deu uma travada no mundo, no Brasil, e também paralisou bastante obras, bastante execuções de projetos aí, porque o pessoal também focou na área de saúde, né? Exatamente, Edson, mas as obras, as licitações não pararam, né? Então poderia muito ter feito. E aliás, Edson, em 2020, quero fazer um desafio aqui. Perguntar para os vereadores o que foram feitos com mais de 7 milhões da educação do Nova Prata do Iguaçu. Porque as escolas reformadas nesse período foram com financiamentos que eu falei aqui, que nós aprovamos lá na Câmara, aonde foi mais de 7 milhões de recursos da educação de Nova Prata do Iguaçu, sumiram. Tá? Não achamos por onde pegar, mas sumiu. Não foram gastos na educação. Isso fica um desafio para a gestão anterior também. Tá? E os vereadores que me apontam onde foram gastos mais de 7 milhões. Os vereadores de oposição. Então, acho que isso foi para o pessoal ouvir, né? Como considerado, acho que uma denúncia muito grave e pode ter certeza. O prefeito atual, na época ele era vereador e acho que ele também teria o direito de ter fiscalizado naquele momento, né? Então, nós da oposição, já como ele cita, os vereadores da oposição, com certeza, prefeito, nós vamos até o fundo, ver se tem verdade nessa denúncia ou se não tem. Márcio. Boa noite, Cleone. Seja bem-vindo à nossa Casa de Leis. Eu quero agradecer por você estar presente aqui, falando para nós abertamente, né, colocando os números reais que foram colocados em aprovação. Você colocou ali para nós que foi prestado conta de todos esses valores, dos dinheiros que vieram para o nosso município, na aplicação da educação e principalmente sobre aprovações. Eu quero dizer assim, Cleone, nós temos uma admiração muito grande pelo fato de ser uma profissional muito competente, dedicada no teu trabalho, e não é por nada que você hoje está com um cargo de muita responsabilidade. Responsabilidade apenas inferior à do prefeito. Como controlador interno, eu queria pedir para você, reformulando a pergunta do Divo ali, diante de tudo que foi exposto, diante da atual atuação tua como controladora interna, há a possibilidade de passar
esse desvio de 7 milhões de reais despercebido aos olhos de você, como controladora interna, e sobre todos aqueles que passaram dos conselhos, que são pessoas também de grande índole, que fazem parte dos conselhos, passar desapercebido aos olhos de todos um desvio de 7 milhões de reais? Tem essa possibilidade? Márcio, realmente eu não sei interpretar o que ele quis dizer com essa fala dele na rádio, né? Ele não pegou dados conosco, do setor contábil não pegou dados. E, assim, qualquer irregularidade que eu tenha percebido, com certeza a minha função é denunciar. Então, da minha parte, como controle interno, eu não tenho nenhum registro de irregularidade. Então, não é verdade o que foi dito. Não sei te afirmar isso. Obrigado. Sem mais, presidente. Conselheiro. Cumprimentar primeiramente a Cleone, os presentes. Eu vejo aí ex-vereadores, inclusive que passaram pela gestão passada, mas a minha pergunta é rápida e objetiva, Cleone. Você comentou ali de que as contas foram mandadas para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprovou as contas? Está em trâmite, não tem ainda o acórdão de aprovação. Mas já foi mandado contraditório de algumas coisinhas e está em processo. Então, o acórdão da aprovação ainda não temos. Obrigado. Neivo. Boa noite a todos, pessoal que estão nos assistindo em casa. Eu vejo assim, essa não é responsabilidade nossa, porque o prefeito era líder do governo na época. Então, eu não sei o que ele foi falar lá, se ele falar no rádio. Eu acho que ele tinha de cobrar dos vereadores que eram na época dele. Nós assumimos no mandato do Serginho para cá. Então não tem nada a ver. E eu acho assim, Cleone, essa humilhação, assim, você não merece estar passando, porque eu te conheço você e tua família. Você não merece estar passando por isso, por modo de um cara que vai no rádio, não sabe o que fala, e daí compromete todo mundo. Então eu acho que quando a pessoa vai no meio, a gente, assim, eu também erro. Mas eu acho que ele devia ir lá pedir desculpa, porque está acontecendo aqui. Eu confio em você, confio no teu trabalho e confio na tua família. Era isso. Então, quero te agradecer, Cleone, mais uma vez, né, pelo teu esclarecimento que você veio prestar aqui para nós vereadores e para a população do município de Nova Prata do Iguaçu, que realmente eles estavam precisando de uma resposta aí. Obrigado, Cleone. Estamos à disposição, né, de vocês para qualquer outros esclarecimentos, tanto aqui quanto no nosso setor, né? A função de vocês é fiscalizar e averiguar. Com certeza estamos à disposição. Obrigado. Solicito a leitura do projeto de lei número 1744/2022. Projeto de lei 1744/2022, súmula. Cria cargos e altera a lei número 1485/2018 do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais de Nova Prata do Iguaçu e da outras providências. Sérgio Fausto, prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse poder legislativo o seguinte. Eu vou ler de maneira resumida esse projeto. Projeto de lei, artigo 1º. Essa lei altera o plano de cargos, carreiras e salários da administração pública direta nas relações de trabalho do servidor com o Poder Público Municipal de Nova Prata do Iguaçu pertencente ao regime estatutário. Artigo 2º. Fica criado por esta lei os seguintes cargos e as tabelas salariais assim definidos. Cargo: analista de tributos, 40 horas, uma vaga, valor 3.697, salário inicial. Arquiteto, 40 horas, uma vaga, valor 4.066,98 centavos. Engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo, 40 horas, uma vaga, R$ 4.500. Engenheiro civil, 40 horas, uma vaga, R$ 5.000. Médico, 40 horas, 4 vagas, R$ 11.000. Técnico de manutenção de computadores e rede, 40 horas, 2 vagas, R$ 2.415,82.
Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio moradia aos médicos no valor de R$ 2.500 mensais para cada médico 40 horas. Artigo 4º. Altera o anexo 1, estrutura de cargos, vagas, carga horária e referência salarial para 2 vagas de mecânico de máquinas pesadas, 30 vagas de motorista e 4 vagas de técnico em radiologia, passando a vigorar a seguinte redação. Cargo, mecânico de máquinas pesadas, de 1 para 2 vagas, 40 horas semanais. Motorista, de 24 para 30, 40 horas semanais. Técnico em radiologia, de 2 para 4 vagas, 20 horas semanais. Gabinete Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 19 dias do mês de agosto de 2022, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Passa o projeto de lei para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação e Assistência e concedo um prazo de 10 minutos para parecer verbal. Vereadores Gilmar Minosso, Márcio Runck, Sérgio Vitali, Ivonei e Solano Fausti. E o Neivo Borsato. Você não, Neivo? Se quiser ir.
Solicito aos representantes das comissões para o parecer verbal sobre o projeto de lei. Com permissão, presidente, as comissões se reuniram e são do parecer favorável ao projeto. Coloque em votação o parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo o projeto do número 1744/2022 em plenário. Permissão, presidente. Boa noite aos que estão presentes, que estão nos assistindo em casa, neste momento. Esse projeto 1744/2022 do Executivo vem abrir vagas aqui para fazer o concurso futuro aqui do nosso município. Talvez, imagino eu, que seja para preencher vagas que estão em abertos, em falta do nosso município. Arquiteto, analista de tributos, engenheiros, agrimensor, engenheiro civil, médico, técnico de manutenção de computadores, mecânicos, máquina pesada, motorista, radiologia, isso. Eu vejo que o projeto em si é muito técnico, está bem feito. Meu entendimento, pelo menos como vereador, entendo eu aqui que eu sei que a dificuldade, hoje os médicos são contratados, muitos, e não são concursados. E a gente sabe da dificuldade até de um concurso, de um médico vir trabalhar pelos valores, porque não pode, é sabido que não pode ganhar acima do teto que o executivo ganha, do prefeito. E por esses valores, aí 12, 13 mil, às vezes é difícil encontrar um profissional mais 40 horas. Mas muitos municípios fazem o concurso e não aparecem profissionais. Talvez hoje seja outra situação, né? Meu parecer, meu visto aqui, seria para parecer favorável à aprovação do projeto. Respeito ao entendimento dos demais edis, né? Porventura, entendimento diverso. Era isso, presidente, e devolvo a palavra. Mais algum vereador? Presidente, os demais colegas, vendo o projeto em síntese, né, não parece ser ilegal, mas tendo em vista a situação financeira do município, as questões de leis de diretrizes orçamentárias, a questão que a gente vem batendo há muitos dias, vamos criar mais cargos? E não vamos fazer aquela reposição para os nossos funcionários públicos que merecem, que estão aguardando. Então, bastante complicado. Mais algum vereador? Eu quero comentar também um pouco a respeito desse projeto. Acho que veio num momento meio que inoportuno, né? Pela situação que se encontramos. Quero comentar um pouquinho das palavras do colega vereador Anzilheiro também. Se nós somarmos os salários que foi lido aqui pelo nosso secretário, com o aluguel dos médicos e salário, dá em torno de R$90 mil. Mais os encargos sociais, dá em torno, vai lá, sei lá, 120, 130 aproximadamente. Ou até mais. Então, eu acho assim, se não tem recurso para dar reposição para esses servidores que estão aí aguardando, que a data base era dia 1º de março. Aí nós vamos contratar, além do que nós autorizamos aqui, do teste seletivo, que foram contratados, que vocês têm conhecimento disso, ou estão sendo contratados, vamos investir na folha de pagamento mais esse valor. Então, eu quero deixar assim, esse comentário só para os servidores ver essas situações. Então, eu acho que se tivesse dado a reposição para os servidores, não teria problema, acho que passaria sem problema nenhum, ou vai passar, eu vou colocar em votação. Não sei o que vai acontecer com esse projeto, mas o meu ponto de vista, eu acho assim, deveria ter primeiro colocado a reposição dos servidores para depois mandar projeto dessa natureza para a Câmara de Vereadores. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 1744/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro reprovado por 4-3.
Solicito a leitura do projeto de lei número 1745/2022. Projeto de Lei 1745/2022. Súmula dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado a cargos definidos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos órgãos da administração direta do Poder Executivo. Sérgio Fausto, prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desse Poder Legislativo o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º, autoriza o Executivo Municipal a realizar processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Os números de vagas de contratação de pessoal ficam definidas no artigo 2º, enquanto houver a pactuação do município com o governo federal, para a execução do programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, denominado Programa Criança Feliz, executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. Os cargos definidos devem ser aqueles que já constam no quadro de cargos de carreira, constante do quadro permanente de servidores, e os contratados não poderão exercer os cargos de direção, chefia e assessoramento. Artigo 2º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nesse momento, necessitamos contatar os cargos previstos nessa lei. Auxiliar de apoio administrativo, 3 vagas. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 23 dias do mês de agosto de 2022. Sérgio Fausto, Prefeito Municipal. Passa o projeto de lei para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Concedo um prazo de até 10 minutos para o parecer verbal. Comissão Presidente, a comissão já se reuniu e parecer favorável ao projeto. Solicito Coloco em votação o parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1745/2022. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 1745/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro reprovado por 4-3. Solicito a leitura do projeto número 1746/2022. Projeto de lei 1746/2022. Súmula. Aprova o loteamento do lote urbano 64B1, no município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, e da outras providências. O prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e de acordo com o disposto no Plano Diretor Municipal nas leis número 1198/2013, 1501/2018, 1502/2018 e Lei Federal número 6015/73, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte: projeto de lei, artigo 1º. Fica aprovado o empreendimento denominado Loteamento Paineiras 2, sobre o lote urbano número 64B1, no município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, matriculado no CRI da cidade e comarca de Salto do Lontra, Paraná, sob número 22.464, localizado na linha São João do Vorá, no município de Nova Prata do Iguaçu, Paraná, com 3 quadras e 30 lotes, incluindo área institucional, perfazendo uma área total de 30.000 metros quadrados, incorporado ao perímetro urbano pela Lei número 1705/2022, conforme assim distribuídos. Os senhores vereadores têm os mapinhas aí dos lotes e quadras. Resumo: áreas de ruas e passeio público, 6.390,90 metros quadrados, 21,30%. Área institucional pública, 1.500 metros quadrados, 5%. Área verde, APP, pública, 8.515 metros quadrados, 28,38%. Área verde, público,
públicas, 3.662,86 metros quadrados, 12,21. Área total dos lotes, loteador, 9.931,11 metros quadrados, 33,10%. Totalizando uma área total do parcelamento, 30 mil metros, 100%. Fica loteado a área discriminada no artigo anterior, conforme mapas memoriais descritivos apresentados e arquivados junto ao Departamento de Tributação desta municipalidade, conforme o disposto na Lei Municipal número 1198/2013, estando em conformidade com as leis federais vigentes. Artigo 3º. O loteamento retroreferido tem a finalidade para uso residencial e comercial, conforme leis municipais vigentes. Artigo 4º. O proprietário terá que executar as obras relacionadas conforme projetos apresentados e demais obrigações contidas no termo de compromisso firmado com o município. Artigo 5º. O prazo para execução das obras mencionadas no artigo anterior será conforme disposto na Lei 1198/2013. Artigo 6º. As áreas a seguir discriminadas passarão a ser de domínio público, assim distribuídas. Ruas, prolongamento da Rua Tomás Quinis, 4.232,59 metros quadrados. Prolongamento da Rua Plantina Quinis, 1.488,60 metros quadrados. Prolongamento da Rua Marcos Kuhner, 669,71 metros quadrados. Área total, 6.390,90 metros quadrados. Parágrafo 1º. Considera-se área de domínio público ruas e passeios com área de 6.390 metros quadrados e 90 decímetros quadrados, perfazendo 21,30% da área total do loteamento. Parágrafo 2º. Ficam incorporados ao patrimônio público do município de Nova Prata do Iguaçu como área institucional, área pública, o lote urbano número 19, da quadra 02, com área de 1.500 metros quadrados, área verde, APP, área pública. No lote número 01, da quadra 01, com área de 8.515,13 metros quadrados, e área verde, área pública, o lote número 20, da quadra 02, com área de 3.662,86 metros quadrados. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu, aos 25 dias do mês de agosto do ano 2022, Sérgio Fausti, Prefeito Municipal. Passo o projeto de lei para as comissões para o parecer verbal. A comissão se reuniu e o parecer é favorável, senhor presidente. Coloco em votação o parecer. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Deixo em plenário o projeto de lei número 1746/2022. Coloco em votação o projeto de lei número 1746/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura da indicação número 55/2022. Indicação 55/2022. O vereador que apresenta subscreve nos termos regimentais que lhe são conferidos por lei que, após ouvido o plenário, solicita que o presidente encaminhe ao Executivo Municipal que indica. Venho solicitar à nossa administração municipal que venha fazer a instalação de uma academia da terceira idade no bairro Alto, onde irá atender a toda essa região, trazendo benefício a todos. Justificativa. Todos nós sabemos a grande importância que esses equipamentos trazem a todos que utilizam e fazem suas atividades físicas, principalmente as pessoas da terceira idade, pois é comprovado e necessário que sejam feitas essas atividades para termos pessoas saudáveis. Então são equipamentos necessários e com certeza vêm dar conforto às pessoas que fizeram muito por nós. E nada mais justo que darmos um pouco de condições dessa classe fazerem suas atividades de maneira segura e confortável.
De outro lado, temos um programa do governo federal onde disponibiliza esses equipamentos para os municípios. Então, que seja entrado em contato com os órgãos competentes e buscado esses aparelhos e instalado nesse local acima citado, pois irá beneficiar uma grande parte de nossa população que reside nesse bairro, e os próximos também. E assim é um local estratégico para atendimento de nossa população. Temos a certeza da aprovação dos senhores vereadores, então que o nosso município venha buscar esses recursos para atendimento e benefício de todos. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 29 de agosto de 2022, vereador Juarez Boneto. Passo a palavra ao vereador proponente. Eu quero agradecer a presença de todo o pessoal que nos assiste em casa. E eu quero dizer que lá já está a indicação do campo e o parquinho das crianças, e juntamente nós vamos colocar essa academia. E eu espero que seja aprovado, como ele já leu ali, esses benefícios vêm e tem como ir buscar. E foi um pedido das pessoas lá que me pediram, então eu fiz a indicação e espero que seja aprovado. Coloco em votação a indicação número 55/2022. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por todos. Solicito a leitura dos ofícios. Não tem nenhum, senhor presidente. Só a Secretaria de Educação solicitou a presença dos vereadores na Semana da Pátria. Deixo a palavra livre para as considerações finais dos senhores vereadores. Algum vereador? Juarez. Então, eu pedi o requerimento das dívidas e como eu pude ver, eu não entendo muito de leis e números, mas eu fiquei faceiro, porque, como nota aqui, nosso município não está endividado, e eu também noto aqui que tem contas que está sendo paga desde 2019, né? Que estamos pagando as dívidas, isso é normal também, porque, como se diz, um deixa para o outro. Mas, assim, ó, gente, de repente, a gente deixou de aprovar 800 mil para fazer o asfalto de uma necessidade ali no bairro Laticínio, né? Porque diz que o município estava endividado. Então, eu quero dizer que, de repente, falta da vez atitude, vontade, sei lá, de certas coisas. E o que eu quero dizer que as coisas da vez tomam um rumo diferente, deixa a desejar muitas coisas, né? Porque falava de 13 milhões e o que eu estou vendo aqui são 6 milhões, 380 e alguma coisa e mais de saldo devedor. Mas isso não me leva a nada. Eu quero também agora agradecer ao vereador Cociel, agradecer a Camila, agradecer o costureiro, o quebrador de pedra. Quero agradecer os funcionários públicos, o atendente de creche, aos agricultores. E eu quero dizer para o povo de Nova Prata do Iguaçu que tem muita gente que aplaude. Talvez um vereador venha aqui e fala aquilo que não convém, e os caras ficam curtindo lá. Então eles não estão sabendo que tudo isso vai levar o nosso município ladeira abaixo. E eu quero declarar aqui e pedir para a população. Hoje, o prefeito é o Sérgio. E nós não temos como não trabalhar e não ajudar ele a fazer esse município crescer. Porque hoje é ele que foi escolhido
E a nossa parte, como vereador, é de trabalhar juntamente com o prefeito. E eu acho que tem muitas coisas que se fala, eu acho que desrespeito, e quem sofre é a população. Então, eu acho que chegou um tempo de nós, cidadão pratense, vereadores, trabalhar para o povo. Vamos trabalhar para o povo. Não adianta de nada nós vir aqui e começar a discutir isso e discutir aquilo. Eu acho que quem está perecendo é o povo e o município de Nova Prata do Iguaçu. Eu acho que está no tempo da gente pensar e a política ela vem daqui 2024. E lá nós não sabemos quem que vai ser. Não adianta nós vir aqui dizer que o fulano lá vai deixar dívida lá para o outro. Ninguém sabe quem vai ser. E então a dívida, eu também não quero que o município se endívida. Mas eu acho que quando tem que se aprovar alguma coisa de bom para o município, acho que tem que ser aprovado, gente. Eu sou favorável também, eu quero que os professores recebam os seus valores. Mas também nós também temos que saber que se tivesse aprovado lá tanto, lá, aqueles que ganham menos, eles também estariam ganhando hoje os seus 400 a mais e estariam ajudando. Então, assim, ó, a gente tem que, eu costumo dizer assim, ó, olhar para o nosso direita e nossa esquerda, porque tem uns mais necessitados que os outros e que precisam mais. Então, eu quero agradecer à população da Nova Prata do Iguaçu e pedir perdão se algo de errado saiu de mim e que eu deixei a desejar. Pedir perdão que se eu falei algo que não agradasse. Então, de minha parte, eu quero ser o 10º vereador. Porque acabou aqui, eu vou até dia 5, mas a sessão acabou, e eu vou fazer muito uso da palavra e digo, aquela tribuna vai me ver muito tempo, porque eu tenho direito e eu vou trabalhar pelo povo na Nova Prata do Iguaçu. Mas muito obrigado Cossiel, obrigado Camila, e obrigado povo na Nova Prata do Iguaçu. Mais algum vereador? Gilmar. Permissão, presidente, pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Eu vejo a dificuldade do gestor público administrar o município, principalmente a necessidade pessoal humana atender a população. Sabido que nesse ano mais de 40 funcionários se aposentaram, os encostados, e a demanda aumentou. Eu vejo que nós reprovamos aqui, os colegas reprovaram um pedido da administração, apoio de 3 vagas, aí, atendente, assistência social, né? Com certeza quem vai padecer vai ser a população e não os vereadores. Aproveitando a palavra, o vereador Juarez solicitou ao Executivo um ofício, porque nós vimos nas sessões anteriores, não foi aprovado o projeto de pavimentação das ruas próximo ao Laguinho e lá no bairro Laticínio adjacentes. O pessoal estão revoltados. Com razão. Tem umas vassouras esperando lá, alguém lá. Eles vão passar cheio de barro e terra. Disseram sob a pena que nós estaríamos endividados o município. Narrativa pífia. Não tem fundamento. Vou mostrar aqui para vocês, povo de Nova Prata, a dívida do município contraída na gestão do presidente Sérgio e anteriores. Nós estamos pagando dívida desde 2015. Aqui, ó, relatório, município, pagando de 2015, 2016, 17, 18, 19, 20. A única dívida do município de 2020, 2 da gestão, é a do Mais Emprego. Veio 7 milhões e pouco. O gestor anterior repassou para 5 empresas, aí em torno de, fala a memória, 4 milhões, coisa assim. Sobrou aí um resíduo aí de talvez 2 milhões e 500. Já foi repassado para mais de 10, 15 empresas. Esse restante, uma quantia de 1.156.000, foi adquirido o que foi solicitado para essas empresas. A única dívida contraída nesta gestão, que está se pagando algum imposto, algum juro, alguma coisa.
Porque aquelas dos barracões que nós aprovamos aqui, acho que foi 5 milhões, não estamos pagando 1 centavo de juros, porque não foi usado. Só vai ser pago quando for construído, for liberado, licitação e tudo mais. Então, aquilo não é dívida. Então, a dívida do nosso município, depois de 2022, 1.156.000, que foi realmente esse débito. Então, o município, o gestor atual, não tem dívidas, como narraram aqui pifiamente, mentirosamente, para não atender a pavimentação. Está aqui o projeto. Os engenheiros fizeram, refizeram, fazer melhoria. Não interessa se é contrapartida, porque esse dinheiro podia ser usado nas outras ruas também. Perdemos esse empréstimo e a população perdeu muito mais. Falaram aqui que o laguinho estava empacado. Eu moro ali próximo e vou relatar. 98, na época do Jair, que tinha... agora me fugiu a memória ali. Fizemos abaixo-assinado, conseguiu recursos e montamos o laguinho municipal, na gestão do Jair. Muito bem, foi feito. Agora está sendo reformado. Criticaram porque está demorando. Talvez até final do ano esteja pronto. Porque depende, uma obra depende da outra. A elétrica para depois vir o complemento. Mas estão fazendo. Não é culpa do prefeito, é licitação, é empresa, mas está sendo executado. Não vai ficar completo essa obra do laguinho, porque as ruas adjacentes, Boca de Lobo, terra, não vai ter pavimentação até no local. Sabemos que aquele calçamento é antigo, cheio de desnível. O senhor Sebastião esteve aqui outro dia falando, não consegue sair da sua casa, porque dá desnível de água quando chove. É uma pena. Então, as narrativas disseram que o município está endividado. Está aqui, ó. Se alguém quer ver os documentos, só a única dívida aqui é do Mais Emprego. Dos barracão está lá, não foi gasto. Nem na Maluã. Não foi aprovado aqui com recurso, que tinha valores, foi feito com recursos próprios. É uma pena. Talvez seja um desabafo. Mas para o bem. Espero que o Executivo faça outros projetos, outras formas, para atender esses bairros, essa pavimentação, não só essa, como em todas as ruas. Disseram aqui que não tem obras em Nova Prata. Veja lá no Libertino Pico, está sendo fazendo a pavimentação. Os cascalhos, Vila Salete agora, Ouro Fino. Veja se tem algum atraso, algum salário de algum funcionário. E muito bem do funcionário. Somente não foi dado os 18%, porque o setor contábil ia infringir a lei de responsabilidade fiscal. Porque o prefeito, ele tem que atender a assessoria jurídica, a contabilidade, ele não faz por conta. E o processo está na justiça. O juiz aqui negou a liminar. Lá, o tribunal estava com agravo, negou a liminar para dar essa reposição. Agora os funcionários estão cobrando. Eu tenho uma irmã, funcionária, dizia que ele está recebendo os 10%, os 11%. Estaria ajudando hoje. Não está recebendo. O prefeito acolhe. Se a justiça determinar que tiver que pagar, ele vai pagar. Mas podia estar recebendo. Nós votamos contra. Os vereadores votaram contra. Podia questionar só aquela diferença. Não sei quando que na justiça, quando que vai terminar isso aí. Então aqui vem as narrativas, joga as narrativas como fossem verdadeiras e não esclarece essa situação. Então está aqui, senhor Juarez, a dívida do município, do Banco do Brasil, para quem quiser ver. Devolvo a palavra. Parabéns, senhor Juarez. Esperamos outras oportunidades, você tenha esse privilégio
de você estar nessa cadeira aí, essas indicações que você fez e tudo mais. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Volney Anziliero. Cumprimentar o nosso auditório hoje, servidores da Câmara, do município, nossa amiga Cleone, nossa jurídica da Câmara. Cumprimentar a população que está nos assistindo em casa. E olha, Deus ajude. Meu Deus, como alguém consegue falar tanta besteira em tão pouco tempo. Faz muito tempo que eu não ouvia tanta besteira assim, Minosso. Por que você continuar mentindo para o povo que os vereadores não aprovaram o projeto, se o projeto existe desde 2020? O projeto do Laguinho, se o senhor quiser saber. E eu não te interrompi. Não te interrompi. Tá? Vereador. Então, vereador que não sabe nem o que é uma lei. Porque quando você fala de lei de responsabilidade fiscal, não permite. Isso se chama falta de capacidade de administração, não de responsabilidade fiscal. Tá? Então você ouça o que eu estou falando, que daí não precisa eu me alterar com você. Porque até que tem um palhaço falando do lado, a gente não consegue falar baixo. Então, o senhor vai estudar. Tá? Em falar em lei de responsabilidade fiscal, não aceita de que seja dado os 16.12 e não os 18 que você falou. Que até nisso você é desinformado. Tá? São 16.12 que é de direito do funcionalismo público, dos servidores. Tá? E não existe lei de responsabilidade fiscal que barre isso. Tá? Existe sim a lei que obriga o poder público a pagar o que é de direito dos funcionários. Tá? E também quando você falou que lá próximo do Laguinho tem aquelas ruas que não tem boca de lobo, que não sei o quê, o senhor eu acho que não mora ali. Porque eu conheço aquelas ruas e ali tem as bocas de lobo sim. E digo mais para você, se você tivesse pelo menos olhado o projeto no qual você mente para o povo, que os vereadores votaram contra, tá? Se tivesse olhado o projeto, você saberia que jamais sairia asfalto ali se não tivesse as bocas de lobo e as pluviais. Então eu acho que você tem que começar a vir para a Câmara, você tem que pegar documentos. E quando você falou agora que o município não está endividado, esses 6.300.000 e pouco, que é financiamento, isso é dívida sim. Se tem só 1 milhão e pouco dessa gestão, é porque também não se fez nada. É porque não se fez nada, que apenas por enquanto estão continuando os projetos que veio da administração passada. Então, quando não se faz as coisas, não se pode gastar. Eu acho que é isso que você tem que aprender e começa a vir para a Câmara e se aprofundar do que está acontecendo no município. Muito obrigado, presidente. Mais de 20 anos, conheço bem aquelas estradas e o sacrifício da senhora dona de casa, principalmente, as dificuldades que tem naquela rua. Mas e lá tem as bocas de lobo e as pluviais? Precisa a reforma. Precisa o asfalto. E você viu o seu senhores vereadores, eu gostaria que o senhor mantesse o respeito aqui pela população que está nos ouvindo em casa. Quando um está falando, acho que o outro tem que respeitar. Senão eu me obrigo a cortar o microfone de vocês. Então, o projeto era muito bem feito, foi refeito para ser executado naquelas ruas de pavimentações, esse empréstimo na secretaria estava muito bem feito, que ia adequar não só as reformas, que a gente sabia que a partir de janeiro a Sanepar vai fazer os trabalhos de esgoto e tudo mais. Então, essa pavimentação era essencial, valorizava os terrenos, nós que pagamos tributos, eram poucas ruas ali, mas outras ruas mais. Então, não sei por que alegaram que era endividamento do município. O município não tem dívida, então agora cai por terra essa narrativa que era endividamento. E estamos pagando, sim. O prefeito está pagando dívidas aqui, ó. Está aqui, ó, as dívidas, ó, os saldos aqui, ó, dos anos anteriores. Aqui o saldo. Deve ser parcelado. Está aqui o documento, se alguém quer contestar. Então, é só para esclarecer a população. Neiva, que faz uso da palavra. Boa noite a todos, nosso nobre vereador. Quero agradecer aqui a presença do nosso ex-vereador por 3 mandatos, Ayrton Pascoalão, presidente do Partido dos Trabalhadores de Nova Prata, Cleone, a funcionário, o Van de Orbe, chefe de administração, o Zaca, o Maco, a nossa procuradora da Câmara, Creus Scott. Eu fiquei bem assustado assim quando vi esses projetos aqui para contratar mais gente.
se não consegue dar reposição para os servidores públicos de 16,2, como é que vem... Ponto 12. Ponto 12. Como é que vem um projeto para se contratar mais gente aqui sem se resolver um problema que está na justiça? Quando o problema está na justiça, não pode estar mandando projeto aqui que se não consegue absorver aí, dar o aumento para os nossos funcionários que tanto lutam, que fazem milagre aqui no nosso município. E também eu quero dizer assim, eu fui liberado aqui, eu e o Vonei fomos contra, né? Eu acho que nós temos que ser verdadeiro. Mas a população nós cobra. Hospital, liberemos 3 mil e poucos reais para a construção do hospital. Eu acho que em vez de mandar a contratação aqui para contratar esse povo, tinha que ter contratado um ortopedista, um anestesista, um ginecologista, um obstetra, para colocar lá. Porque hoje o pessoal deu uma expectativa no pessoal que ia abrir aquele hospital, ia abrir. E não abriu, até agora não abriu. E muitas vezes o pessoal, eu que hoje tenho que ir para Beltrão, tenho que ir para Cascavel, tem que um negócio no pé e tem que ir atrás, a coordenação continua a mesma. Resumindo, está indo o pessoal para Cascavel, para Beltrão, Curitiba, e o hospital está fechado ainda. Então eu acho que em vez de mandar um projeto para cá aqui para contratar mais gente, tinha que resolver um problema para depois arrumar outro. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Mais algum vereador? Eu quero só comentar umas poucas coisas aqui que eu já comentei isso aqui. E às vezes não vale a pena nem... Então, senhor Paulo Solano, eu pedi, se mais algum vereador quisesse falar, pode usar a palavra sim. Boa noite a todos, vereadores, boa noite auditório, boa noite tá em casa. Primeiro, senhor presidente, se acalme que não estou aqui para arrumar confusão com ninguém. Talvez eu demorei para responder ao senhor. Achei que de repente tinha alguém na minha frente. Mas me perdoe, presidente. Eu quero falar justamente com vocês de casa, servidores. Vamos parar com essa questão política. Aqui não está ninguém mentindo. Era um pedido de 16,12%. O município, com cálculo, está aqui a Cleone, sabe, que não seria possível. E foi oferecido 11,6%, minha gente. Já falei mais de 1000 vezes, estou cansado de falar nisso. Hoje vocês estão há mais de 9 meses sem o reajuste de 11,6% por falta de voto nessa casa. Talvez hoje, se nós tivéssemos o 11,6%, nós estaríamos brigando por 4%, que seria muito mais fácil. Então, chega de politicagem. Também acho que tem que tirar, alguns vereadores, o rancor do coração. Por ser companheiro, ser adversário, não importa. Nós temos que ver o bem-estar da nossa família pratense. É isso que nós temos. Se o vereador tem briga com o prefeito, vai resolver com o prefeito. Se o prefeito tem briga com o vereador, vai resolver com o vereador. Não vamos colocar na conta do povo. Não vamos colocar na conta do povo. Não podemos deixar o laticínio, o bairro Laticínio, por 800 mil reais sem asfalto. Claro que vai ser asfaltado algumas ruas, mas nem todas as ruas. Isso é um pecado que estamos fazendo no nosso município. Então eu quero dizer para vocês assim, do fundo do meu coração, como nós iniciamos que nós ia ajudar a população. Tire esse rancor do coração e parem de falar bobagem. Pelo amor de Deus, que ninguém mais aguenta ouvir tanta bobagem aqui nessa Câmara. Mais algum vereador? Então eu quero voltar a usar a palavra aqui, e eu tenho repetido uma frase aqui: temos que falar a verdade para a população, para os nossos servidores. Então eu comento direto dessa questão dos servidores, porque fui servidor muitos anos, né? Trabalhei nesse município. Então assim, quando eu falo que temos que falar a verdade, temos que ter conhecimento da causa. O município tem um projeto de lei, uma lei vigente, não é um projeto, tem uma lei vigente,
que diz assim, que a reposição dos servidores públicos é pelo IGPM. Os últimos 12 meses, somando, é 16,12. Então, o prefeito, ele tem essa lei vigente. Ele não precisa mandar mais uma lei para a Câmara se ele quisesse dar os 16,12, porque ele tem essa lei vigente. O que aconteceu? Mandou um projeto de lei. Se ele disse que não tinha condições de dar os 16,12, uns 3 meses antes, no final do ano passado, ele tinha que ter revogado essa lei, mandado outra lei para a Câmara para ser aprovada ou desaprovada com outro indexador da reposição desses servidores. Se o prefeito quisesse dar os 11,6, como ele mandou o projeto para a Câmara, ele podia dar por decreto, porque ele tem uma lei vigente. Se ele entende que os 4,52 se inclui na soma dos 16,12, então que ele desse os 11,6 por decreto, que ele tem legalidade para dar. Ele tem legalidade. Ele não deu. Por isso que eu digo, temos que falar a verdade para a população. Nós não podíamos aprovar uma outra lei aprovando um outro índice de reposição, sendo que temos uma lei vigente dizendo que é 16,12. Então ele podia ter dado essa reposição. Hoje, o índice está em torno, não vou dizer exato, mas em torno de 44%. Então, se o prefeito tivesse boa vontade de dar essa reposição para os servidores, ele podia dar. Com certeza ele tem índice para dar essa reposição. Minuto, eu só quero te falar assim, você também tem que se informar de umas coisas, como você falou, que tem que se informar das dívidas do município e tal. Não é 18, como você falou. A questão do laguinho, você deve estar vendo um outro lago, não o laguinho aqui do município de Nova Prata do Iguaçu. Então, eu acho assim, você tem que falar com propriedade. Você mora vizinho do laguinho, você sabe que está ali, aquele ali, quase um ano, e não anda esse lago, não anda. Não sei o que. Se você é da situação que você defende, você tem que defender aquilo que está sendo bom para o município, como nós defendemos, como a população defende, como nós defendemos. Agora, o que não é bom, o que não está andando, a gente tem que falar as coisas. Toda a cidade, toda a população que passa ali, vê que faz quase um ano que esse lago está aí, que aquela rua está cheia de terra, que aquele lago está enchendo novamente de terra, porque fez enxurrada, e aquela terra não tem os pavers, não tem... Então tem que falar a verdade para a população. Temos que falar, temos que mostrar aquilo que é bom, vamos fazer, aquilo que não é bom, vamos criticar. Sim, nós somos vereadores, né? E nós estamos aqui para fiscalizar. Aí acontece que o prefeito vai na rádio, fala um monte de inverdades, né, também, e dá essas rivalidades também. Então eu quero dizer para vocês que a gente está aqui para atender a população, estamos aqui para aprovar o que é bom, a questão do projeto do asfalto já foi discutido na outra sessão, já damos oferecemos o recurso da Câmara até o final do ano para o prefeito dar a contrapartida. Então, não faz a obra, se não quiser fazer a obra. Se quiser fazer, o recurso que o governo mandou está na conta e a contrapartida, nós devolvemos o dinheiro da Câmara aqui e ele que usa esse dinheiro para dar a contrapartida. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária de 31 de agosto de 2022.